Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, já dependendo do horário que você estiver assistindo, de manhã, de tarde, de noite, que essa informação chegue até você, vou trazer um resumo. Já trouxe uma série aqui no canal do YouTube do messianismo islâmico, segundo o islamismo, o Messias judeu e agora o Messias segundo o cristianismo, que a gente acredita. Vamos lá. A palavra Messias do cristianismo significa ungido, o nome dado ao libertador prometido, que viria algum dia ao povo de Israel como seu grande salvador, redentor, ungido, como profeta, sacerdote e rei da parte de Deus. Alguns, é claro, ainda aguardam o cumprimento das promessas do Velho Testamento para o futuro, quando o Messias virá estabelecer um reino mundial de paz e justiça, tendo como centro a nação escolhida, que é Israel. Por outro lado, o grupo de crentes judeus que se tornou o fundador do cristianismo estava convicto de que Jesus de Nazaré era o seu Messias prometido. O nome Cristo é o equivalente em grego da palavra Messias. Assim, o nome Jesus Cristo significa Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido. Eles pregaram esta verdade com tal convicção e poder que não só muitos judeus, mas mais tarde um número ainda maior de gentios, que são os não-judeus, veio a crer em Jesus como Cristo, Senhor e Salvador de todos os homens. Na verdade, eles tinham uma boa razão para sua fé. As profecias messiânicas do Velho Testamento somente poderiam ser cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Existem centenas destas profecias para que a possibilidade de convergência acidental para qualquer homem comum seja completamente descartada pelas leis da probabilidade. Algumas das profecias são tão restritas, na verdade, como para excluir o seu cumprimento por qualquer um que viva após o primeiro século da era cristã. Por exemplo, o patriarca Jacó disse em Gênesis capítulo 49, versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. O nome Siló é um título messiânico, e a profecia diz que a tribo de Judá permaneceria liderando as tribos de Israel, especialmente fornecendo seus reis até que viesse o Messias. A profecia deveria ter sido cumprida antes da destruição de Judá e de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Nessa época, certamente toda a aparência externa de um cetro tinha se apartado de Judá. Da mesma forma, a promessa foi dada ao rei Davi de que o Messias deveria ser um dos seus descendentes, como o Rei Eterno, aquele de quem Deus disse: eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 13. Isaías disse: então brotará um redentor do tronco de Jessé, que é o mais, este é o mais um título do Messias, indica que ainda que a árvore da família de Jessé fosse cortada, um renovo surgiria das raízes. Evidentemente, o último desta linhagem, que poderia ser reconhecido como pertencente a ela, provaria ser o verdadeiro Messias. Isto se cumpriu somente em Jesus. Seu pai legal, José, era da descendência real de Davi e por isso detinha o direito ao trono. Mateus capítulo 1, versículos de 1 ao 16. Maria, sua mãe, também era descendente de Davi,
como vemos em sua genealogia, em Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 31. Mas após a época de Jesus seria impossível estabelecer a linhagem legal e biológica de qualquer candidato ao trono de Davi, pois todos os antigos registros genealógicos logo depois foram destruídos. Uma profecia ainda mais impressionante é dada em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Lá é dito a Daniel abertamente que o Messias viria 69 semanas, que na verdade são 69 anos sabáticos, um total de 483 anos, depois de ser dado o decreto para a reconstrução de Jerusalém, que naquela época estava em ruínas, pois o rei da Babilônia, Nabucodonosor, a destruiu. Tal decreto foi promulgado mais tarde pelo imperador persa, embora a data exata desse decreto seja de alguma forma incerta. A data final da profecia deve ter sido em algum momento do primeiro século depois de Cristo. Na verdade, deve ter sido antes da destruição da cidade e do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo, pois a profecia disse claramente: depois dos 483 anos será morto um ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel capítulo 9, versículo 26. Não só deveria o Messias vir antes da destruição, mas ele também seria cortado, rejeitado e morto antes que ela viesse. É óbvio que ninguém além de Jesus poderia ter cumprido estas profecias. As profecias tornam totalmente impossível qualquer futuro Messias, senão que essa mesma esperança também encontrará o seu cumprimento na segunda vida de Cristo. E é claro que existem ainda centenas de outras profecias, todas as quais foram cumpridas por Jesus Cristo. Seu nascimento virginal, Isaías capítulo 7, versículos 14. Seu nascimento em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Sua morte sacrificial, Isaías capítulo 53, versículo 5. Sua morte na cruz, Salmos capítulo 22, versículos 14 ao 18. Sua ressurreição corporal, Salmos capítulo 16, versículo 10. E muitas outras, todas unânimes em seu testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 20, versículo 31. A probabilidade de que centenas dessas profecias específicas, cada uma independente umas das outras, pudessem ser totalmente cumpridas concomitantemente numa só pessoa, apresenta o mais alto grau de improbabilidade, levando-se em conta especialmente a natureza milagrosa de muitas delas. Exemplos: o nascimento virginal, a ressurreição, etc. Nenhuma outra conclusão racional parece ser possível, certa de que Jesus é tudo o que ele afirma ser: Messias, Salvador, Senhor e Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo, o resumo do que a gente acredita ser o Messias, né? O messianismo segundo o cristianismo. Espero que ficou bem claro aí para vocês, né? Terminamos assim essa série. Comecei pelo islamismo, o Messias islâmico, depois do judaísmo, dias atrás, e agora cristianismo. Tomara que fique claro para vocês esse pequeno resumo. E quem sabe no futuro eu trago uma série, né, falando, né? E futuramente, brevemente, eu vou trazer uma série sobre o Apocalipse, né, os passos, o arrebatamento da igreja, depois a tribulação, a pré-tribulação, a pós-tribulação e a vinda de Jesus dos céus, e aí, né, depois aqui todos aqueles acontecimentos do Armagedon. Espero que tenham gostado, que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos vocês.
Antes de sair do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal para fortalecer muito, compartilhe esse vídeo aqui e não se esqueça de ativar o sininho das notificações que está aqui embaixo no YouTube. Até mais, obrigado a todos e até o próximo vídeo.